pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos assistindo aí do outro lado da telinha. Bem-vindos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito do Consumidor, hein? Lembrando que é uma aula teórica, mas muito prática, né? Mostrando muita prática para que você possa ter o entendimento dos seus direitos e sobre o que fazer, né, acerca das relações consumeristas, ok? A aula de hoje, pessoal, nós vamos tratar, como você está vendo na telinha aqui, sobre o dano moral, hein, e estético, conceito, reparação, casos práticos e o dano moral indireto ou com efeito ricochete, efeito reflexo. O que é o dano moral indireto ou com efeito ricochete, né, também chamado de reflexo? Nós iremos estudar aqui, nós iremos aprofundar aqui. São temas, inclusive, que eu já dei algumas mini aulas de 1 minuto, já dei algumas dicas, né? Já dei algumas explicações no Instagram, né? Eu uso muito o Instagram pessoal, até mesmo para o consumidor ficar ciente também por esse meio. Quem quiser, segue lá, @italoleite, ok? Mas vamos focar na aula. Vamos começar falando sobre o dano moral. Ok, galera? Constituição Federal, artigo 5º, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Não vou me aprofundar aqui, porque aqui é matéria de Constituição Federal. Vamos ao que convém, né? Explicações técnicas de direito do consumidor, inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Ou seja, se você tem a sua intimidade violada, a sua vida privada violada, a sua honra violada e a sua imagem violada, certo? Você tem o direito a ser reparado pelo dano moral. Ok, galera? Vamos conceituar dano moral a seguir, mas desde já eu digo que o dano moral, ele não é um sentimento, não é um estado de aflição, de desânimo, não é um estado de angústia profunda que você esteja sentindo, mas ele é uma consequência das violações aqui citadas. Por exemplo, se a sua intimidade foi citada, tiraram uma foto sua enquanto você trocava de roupa, divulgaram nas redes sociais, você sabe quem foi que fez isso, tem provas suficientes para isso, certo? Está sendo violada aí a sua imagem e a sua intimidade. Ou seja, você pode pleitear uma indenização por dano moral, porque a consequência disso é todo o transtorno, é toda a dor. A consequência disso é o constrangimento público que você está passando. Ok, galera? Isso eu dei um exemplo prático. Agora vamos lá para as relações de consumo. Inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes. Você está quitado, você está adimplente com a empresa ou com a pessoa física, né? Se for o profissional, né? E aí o que acontece? Esse fornecedor de serviços ou de produtos, né? Mas acontece mais no fornecimento de serviços, especificamente, ele lhe inscreve negativamente nos cadastros de proteção crédito, lhe inclui, né, nos cadastros de restrição crédito, SPC, Serasa, SCPC, sendo que você está quitado, você foi incluído indevidamente, desnecessariamente, violou o direito seu à honra neste caso. Por quê? Porque você está exposto em praça pública como mal pagador a todo mundo, né? Quando você vai fazer contrato, você não pode, porque está lá o seu nome incluso. Quando você vai fazer um contrato de crédito, por exemplo, adquirir um cartão de crédito, não pode, porque está lá o seu nome incluso. Quando você vai fazer uma compra e venda,
comprar um carro, financiar uma casa, um carro, você não pode porque está lá o seu nome incluso, indevidamente. E é por isso que você sofre o dano moral, advindo dessa negativação indevida. Por quê? Porque você está quite. Você não devia nada e foi incluso de forma negligenciosa. Você foi incluso, né, de forma imprudente. Ok? Por isso que gerou dano moral devido ao transtorno, à humilhação que você está passando. Vamos para o Código de Consumidor, daqui a pouco nós iremos nos aprofundar nisso, porque tem mais detalhes. Nesse caso específico que eu citei. Artigo 6º, são direitos básicos do consumidor a efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais morais, individuais, coletivos e difusos. Basicamente já deu um escopo através da própria Constituição. Como eu falei, dano moral não é dor, não é tristeza, não é angústia, né? E conforme a doutrina e jurisprudência atual, não há mais a necessidade de prová-lo. Ok, galera? Pois agora a prova é in re ipsa, ou seja, incita na própria coisa. Cita aqui o próprio exemplo da negativação indevida. O fato é, você foi negativado indevidamente, né? O dano moral está incluso na própria coisa, no próprio fato, no próprio acontecimento, qual seja a negativação indevida que vai lhe causar um transtorno, que vai lhe causar um constrangimento, uma humilhação pública de uma coisa que você não é mal pagador, de uma coisa que você não fez, você não deixou de pagar, certo? É isso que significa in re ipsa. Ok, galera? Assim, para constituir o dano moral, basta a violação de um direito, como no exemplo citado, independentemente do sentimento negativo consequente, certo? Lembrando, o sentimento negativo, ele é uma consequência, certo? Ele vai apenas quantificar e qualificar o dano que você está passando, o transtorno que você está passando. Vamos supor que você vai fazer um procedimento de cirúrgico de estética, o procedimento está mal feito, né? Você faz aqui na sobrancelha, a sua sobrancelha fica horrível, né? E é o dano estético também, lembrando que a gente vai se aprofundar, certo? Sua sobrancelha fica horrível, você quer pleitear o dano moral, né? Você quer pleitear o dano moral. Olha o constrangimento, olha a humilhação que você está passando, né? Então, diante disso, até uma humilhação pública, porque a sua sobrancelha ficou assim, você tem depressão. Tem depressão, você não quer mais sair à rua, você não quer mais ver o povo, né? Essa sua situação de depressão, comprovada por laudos médicos, documentos médicos, faça ao judiciário, quando você ingressar com ação de reparação por dano moral e estético, essa sua situação, essa de depressão, vai quantificar o seu dano, vai majorar a sua indenização. Ok, galera? Por isso que é uma consequência o sentimento negativo que você sente. Porque o dano moral, ele advém do fato, e como aqui falou nosso Carlos Roberto Gonçalves, dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando o seu patrimônio. Ele atinge a pessoa. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, um bom nome, como nós vimos aqui exemplos, e nós vimos também na própria Constituição, que aqui é citado, e que acarreta ao lesado a consequência do sofrimento, tristeza, vexame, humilhação, atinge, portanto, os bens imateriais, ou seja, aquilo que está intrínseco, ligado a você, sua honra, sua imagem, o seu bom nome, né? De uma coisa que você não é. Perdão, galera. Desculpe por essa moto passando agora, não sei se vocês ouviram. Que barulho fez essa moto, hein? Nosso escritório fica bem em frente a uma avenida. Dá para ouvir alguns barulhos de carros com motores mais potentes. Acredito que essa moto é um deles, né? Um veículo desses. Então, vamos lá, galera. Os bens imateriais, certo? Que nós acabamos de falar. Neste sentido, né?
nós acabamos de falar também que dor, sofrimento e tristeza é consequência, ok? Podemos considerar que o dano moral está vinculado à reparação dessa dor, angústia, sofrimento e tristeza e outros abalos psicológicos causados à vítima, mas não se restringe apenas a estes elementos, uma vez que ele se estende a todos os bens personalíssimos. Para o ofensor, a reparação de tal dano tem uma função educativa. Isso é bastante interessante. Por quê? Qual é a função do dano moral? Certo? Para o ofendido ser reparado, logicamente, né? Lógico que tem dinheiro no mundo que paga uma reparação. Por exemplo, você foi fazer uma cirurgia no olho e você perdeu a visão. Você não assinou o termo de assumindo os riscos dessa cirurgia. Era uma cirurgia simples, o médico não lhe informou nada, né, acerca do risco de perder a visão, ok? E você acabou ficando cego. Você vai pleitear uma indenização por dano moral e até mesmo estético, e o que é que acontece? Não tem dinheiro no mundo que pague, porque não tem mais como você voltar a retornar a sua visão de volta. Entende? Então, o que é que acontece? A função do dano moral para diminuir um pouco dos seus prejuízos, né? Para lhe causar um pouco de conforto, um pouco de senso de justiça, né? Para que você possa ter pelo menos uma reparação, alguma reparação do ocorrido, e para o ofensor serve como uma função educativa, para que ele possa ser educado acerca daquele fato. Infelizmente, não é o que acontece no nosso país na prática. Sendo bem sincero para vocês, galera. Nos Estados Unidos, né, o dano moral ele é cada vez mais aumentado e dado, porque lá é função educativa de verdade, né? Quanto mais o dano é aumentado, quanto mais o dano é concedido, mais as empresas não agem de forma negligenciadora, de forma imprudente, certo? Mas as empresas não abusam dos consumidores, não lesam os consumidores, né? Porque lá o dano moral tem essa função educativa de verdade, certo? Diferente do Brasil, que ao contrário, com a crise que nós estamos passando, estão restringindo cada vez mais o valor pecuniário dos danos morais, né? É como também a questão criminal. Para que serve a sanção, a pena, a prisão? Para que serve? Também tem uma elucidação de caráter educativo. É um caráter educativo, né? Ressocializar aquele que está preso. Mas a gente sabe que o cara vai para a cadeia e sai de lá pior do que entrou. Porque lá mesmo, lá dentro, acontecem muitas coisas, né? É um ambiente muito impropício, né? Enfim, a gente sabe que na prática a realidade é outra. Não estou falando que para você não buscar os seus direitos, você busca os seus direitos, né? Você pode ser reparado pelos seus danos morais, mas não se frustre se porventura não for aquilo que você gerou, aquela expectativa que você gerou, ok? Não se frustre, né? Porque, infelizmente, nós também temos que ter a consciência que nós estamos passando por uma crise e as empresas também padecem. Esse é o nosso país. Ok, galera? Tem aqui um ementa, uma jurisprudência, uma decisão do tribunal. Vou ler basicamente a parte que está em negrito. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral em re ipsa, sendo despicienda, pois a prova de sua ocorrência, certo? Não precisa provar, porque só o fato de negativar a pessoa indevidamente já gera o dano moral de forma em re ipsa. Já foi falado aqui, ok? A indenização por dano moral e a figura do mero aborrecimento, certo? Para que se possa cogitar a indenização por dano moral, é necessário que o ofendido demonstre que o ato causador do dano tem ultrapassado a esfera daquilo que deixa de ser razoável, aquilo que o homem médio aceita como fato comum à sociedade. Ou seja, pessoal, você tem que demonstrar a pertinência do seu dano sofrido, do seu abalo sofrido, certo? Diferentemente de um mero aborrecimento. Não pode ser um mero aborrecimento. Acontecimentos considerados até normais no cotidiano, né? Aconteceu
algo ruim com você, não deixa de ser um mero aborrecimento. Eu vou citar um exemplo. Eu fui para uma audiência uma vez em que uma das partes pleiteava, eu estava como estudante ainda nesse tempo, lembrei agora desse exemplo, que uma das partes entrou com ação contra a outra, pleiteando dano moral, porque o cara deixava o caminhão na frente da casa dele. Um caminhão muito grande, né, que cobria a casa dele todinha, e o juiz considerou como um mero aborrecimento. Ingressou no judiciário por causa disso, podendo ser resolvido de outras formas, conversando com o cara, mas não tinha conversa nesse caso, né? O cara não tirava o carro de lá, ia na delegacia, na polícia. Tinha como resolver o problema, nem que fosse de forma mais coercitiva. Mas o juiz considerou como mero aborrecimento. Então, para que seja configurado um dano moral, né, há muitas previsões legais para isso, no próprio Código do Consumidor, né, em súmulas que nós iremos ver aqui também, em jurisprudências que são decisões dos tribunais, que nos indicam basicamente o que gera dano moral, né, e aquilo também que lhe constrange, né, a um ponto muito relevante, que não seja algo que dá para ser resolvido, certo? Sem ir para a justiça. Que não seja por motivos fúteis, irrelevantes. Tem que ser algo de extrema relevância, em que o próprio direito em si lhe fornece alguns casos, né, geradores de dano moral. Muitos exemplos foram citados aqui na aula, conforme você pode ver. O dano moral estético. Segundo Teresa Ancona Lopes, é a lesão à beleza física, ou seja, a harmonia das formas. Em outras palavras, é qualquer deformação, marca ou defeito que possam gerar na vítima um motivo de exposição ridículo ou complexo de inferioridade, como, por exemplo, aqui os exemplos, galera, casos práticos, amputações indevidas, cicatrizes, você fez uma cirurgia e aí o médico lhe deixou uma cicatriz daqui do pescoço até o seu umbigo. Desnecessário. Era uma cirurgia de apendicite. A gente sabe que tem casos que nem cicatriz fica, certo? Você pode pedir uma reparação, né? Por dano moral estético. Perda de um dente, né? Você foi fazer um procedimento, de repente o médico lá, o odontólogo lá errou, e você perdeu um dente ou quebrou metade do seu dente, ele tem que reparar aquele dente, tem várias formas de reparar, além do dano estético, além do dano moral, ele pode também fazer um implante, ok? Uma ferida repulsiva, etc. Percebe-se que o dano estético está diretamente relacionado ao sentimento de autoestima da vítima. Como foi citado aqui o exemplo da pessoa que ficou cega, entrou em depressão, a autoestima acabou-se. Não tem dinheiro no mundo que possa retornar o status quo antes dessa pessoa, o ânimo dessa pessoa. Vai apenas minimizar, infelizmente. Certo? Então atinge o estado de sentimento, de autoestima. Né? A lesão não precisa estar necessariamente exposta, galera. Como aqui está falando, você está vendo aí, ó, lesões internas, perda de um rim, ou qualquer perda de um rim desnecessariamente, lógico, certo? Ou qualquer outra que altere a forma original do corpo antes da lesão, caracterizam o dano estético, ok? Você foi fazer uma cirurgia, né? E o médico errou a cirurgia, tirou o rim, quando a cirurgia era para ser outra coisa, era para ser em outro órgão. E aí? Você pode pedir uma reparação também por dano moral estético, hein? Interno. Não só o dano moral em si, mas também estético. Mesmo sendo órgão interno. Atenção, hein? Mais do que isso, o bem jurídico tutelado é a integridade física da vítima e advém da proteção à saúde. Esse é o ponto ao qual o dano estético difere do dano moral. Proteção à saúde. O principal fator do dano estético, galera, é a proteção à saúde, certo? Direito à saúde é constitucionalmente garantido. A gente pode ver aqui no artigo 6º, né, da Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais, sendo um direito fundamental da pessoa humana, né, e no artigo 96, que traz a seguinte redação: a saúde é um direito de todos e dever do Estado. A Organização Mundial da Saúde, OMS, define saúde no preâmbulo da sua Constituição 1946 como um estado de completo bem-estar físico, certo? Mental e social.
E não consiste apenas a ausência de doenças ou enfermidades. Para você ter uma saúde boa, você tem que estar num estado completo de bem-estar físico, mental e social. E não apenas estar sem doenças. Interessante isso, hein? Interessante. Podemos encontrar dispositivos que corroboram o dano estético, como a terceira modalidade de dano no próprio Código Civil, como, por exemplo, no artigo 949. Além disso, no enunciado 192 da terceira jornada de direito civil realizada pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, traz expressamente a previsão legal para reparação independente do dano estético. Assim diz, os danos oriundos das situações previstas nos artigos 949 e 950 do Código Civil devem ser analisados em conjunto para efeito de atribuir indenização por perdas e danos materiais, acumulada com o dano moral e estético. E como nós vimos, é como se o dano estético fosse a terceira modalidade aqui, hein, de dano moral, ok? Que pode ser acumulado com dano estético, dano moral e material também, a depender do caso. Ok, galera? Esses 3 danos podem ser cumulados. Dano moral reflexo ou indireto, ou por efeito ricochete, certo? É um dano também adotado pelas doutrinas francesas e alemão. O que é o dano moral reflexo ou por efeito ricochete? Rapidamente falando, como o nome já diz, é um dano indireto, ou seja, um dano que você sofreu pelo acontecimento com outrem. Por exemplo, numa cirurgia mal sucedida, né? Uma cirurgia que era para ser simples, aí o médico se embanana todo, faz uma cirurgia errada, né? Há uma negligência, uma imprudência terrível lá na hora da cirurgia, entendeu? A pessoa morre. A pessoa é o seu filho, por exemplo, né? Morreu. Ele não vai poder entrar no judiciário, porque ele está morto. Mas quem está sofrendo dano é a mãe, por causa dessa negligência. A mãe está sofrendo dano. Não só a mãe, o pai, os irmãos, todo mundo pode entrar aí com uma ação por dano moral, né, por efeito ricochete, porque eles estão suportando o dano daquele acontecimento. Ok, galera? Esse é o conceito que eu já trouxe aqui. Requisitos. Independe de dependência econômica. A jurisprudência traz esse requisito, né? Jurisprudência das decisões de tribunais. Ou seja, independe se aquela pessoa dependia economicamente da família, nesse exemplo que eu dei, da mãe e do pai, ou se não dependia. Ele podia ser um filho casado já com sua esposa, né? Podia ter outra família, certo? Nesse caso, ele era o provedor do lar e a própria esposa, né, ou o filho dele, que ingressou no judiciário pleiteando dano moral por ricochete, porque a família dele ali passou a ser ele, a esposa e os filhos, né? Ok, galera? Ou seja, ele independia economicamente. Ao contrário, ele era quem provia o sustento da casa. Dano suportado por terceiro de fato ocorrido em alguém próximo. Jurisprudência. Atenção, galera. Perdão, pessoal. Essa questão de alguém próximo não precisa ser necessariamente uma família. Basta ser alguém com um grau de intimidade muito grande, desde que seja demonstrado essa intimidade, ok? Vou pular a parte de casos práticos porque nosso tempo está já se esgotando e essa aula é aula única. Mas vou citar aqui exemplos para que você possa fazer nas suas pesquisas aí, tá no seu material de estudos. Digita lá, né? Se você não é operador do direito, você digita lá na sua internet RESP 160.125, RESP 876.4848 e RESP, que é recurso especial, 1208.949. São 3 exemplos. 3 exemplos, né? Fontes jurisprudenciais que vão narrar lá 3 casos para que vocês possam tomar como exemplo desse dano reflexo ou por efeito ricochete ou indireto, que na verdade quem sofre são terceiros, né? Advindo de um fato por outrem, da família ou muito próximo, com uma intimidade muito grande, devidamente comprovado. Algumas súmulas sobre dano moral que também configuram casos práticos. Súmula 227 do STJ. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Atenção! Atenção! Pessoa jurídica, empresas com CNPJ
podem sofrer dano moral, desde que devidamente comprovado. Ok? Pessoa jurídica pode sofrer dano moral. São acumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. Súmula 37. Ok, galera? E como nós vimos, também pode acumular aí o dano estético, né? Que está logo na súmula abaixo, súmula 387, também está lá no seu material de estudo, desde que seja possível a distinção com precisão, né, sobre as condições que justifiquem cada um deles. Tem que distinguir cada um deles. O dano moral, o dano estético é tal e o material fetal. O material financeiro, que afeta o bolso, né? Tá no seu material, dá lá uma pesquisada, súmula 370 do STJ, caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque predatado. Súmula 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, como nós já vimos, não cabe indenização por dano moral quando preexistente e legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento, 5 dias após quitado a dívida, certo? Quitou a dívida, a empresa terá 5 dias, né, o fornecedor de serviço terá 5 dias para tirar o seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. Atenção! Atenção! Você não poderá pedir reparação por dano moral se o seu nome for negativado lá, indevidamente, mas você for de fato mal pagador. Ou seja, você já tiver outra inscrição indevida. Aí, meu filho, você é mal pagador mesmo. Você já tinha outra inscrição indevida lá nos cadastros de inadimplentes, nas suas costas. Aliás, não indevida não, perdão. Você já tinha outra inscrição devida, perdão galera, inscrição devida. Você já tinha outra inscrição lá, né? Legal, uma inscrição que você devia mesmo, devo, não pago, tá lá o seu nome no SPC e Serasa, certo? E de repente você é constado com inscrição indevida agora indevida. Você não poderá pedir dano moral porque você já estava inscrito antes. Ou seja, infelizmente, você já estava em restrição. Em restrição legítima, porque você não pagou. Súmula 388 do STJ. A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral, né? Súmula 402 do STJ. O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. Olha aí, ó, contrato de seguro por danos pessoais compreende danos morais. A exceção se tiver uma cláusula expressa excluindo os danos morais. Súmula 403, independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Falamos logo isso no começo. Alguém divulga sua foto, só que aqui é um outro exemplo. Alguém divulga a sua imagem para fins comerciais. Coloca na televisão lá, você na praia, correndo. Né? Isso filmaram você sem que você visse. E colocava lá na televisão, você correndo. E você viu, opa, que é isso? Estão divulgando a minha imagem, né, para uma empresa que eu não autorizei, nem nada. Então, o que é que acontece? Você pode pleitear os danos morais, porque colocaram a sua imagem devidamente, publicação da sua imagem. Súmula 595 do STJ, as instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo MEC, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia adequada informação. Quais são os danos morais in re ipsa, aquele que nós falamos? 370, 388, 403 e 595. Nosso tempo está acabando, galera. Na próxima aula eu vou começar a aula explicando só a súmula 595. Explicando e depois continuarei a aula normal, ok? Abraço, até a próxima, galera.